Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia! Como começou a sua segunda-feira, hein? Vamos fazer mais uma semana de oportunidades juntos? Esse é o Ligados Integrados, que hoje traz reportagem direto das granjas sobre tratamento de água. Vamos discutir sobre as diferentes situações de abastecimento pelo Brasil e como contornar possíveis problemas. Tem também o quadro Chama o Veterinário, que nesta edição é sobre circovirose. Tem dúvidas? Então fique com a gente até o meio-dia. E a gente começa essa edição com a boa notícia de que o Peru habilitou mais 8 frigoríficos brasileiros. As informações são do Ministério da Agricultura do Brasil. O país vizinho já compra carne brasileira e durante o ano passado importou 21 mil toneladas de carne de frango e 8 mil toneladas de carne bovina. Ao todo, renderam para o Brasil quase 48 milhões de dólares. E agora, uma triste notícia sobre os Estados Unidos, que infelizmente não tomaram os devidos cuidados desde o início do surto do novo coronavírus e hoje lidam com as consequências que prejudicam vários setores da produção. Na agropecuária, além de mais de 30 frigoríficos fechados, um deles, o Delmarva Poultry, do estado de Delaware, anunciou que vai sacrificar mais de 2 milhões de frangos. A empresa explicou que tentou, inclusive, disponibilizar os animais para marcas concorrentes, mas elas não têm como suprir a demanda. Segundo o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com a proteína de suínos não deve ser diferente. Os matadouros estão processando 25% menos, e o que já formou aí uma fila com mais de 400 mil animais. Bem, aqui no Brasil, apesar de uma perda ou outra de colegas que faziam parte do nosso setor, a cadeia continua firme e o nosso programa, claro, continua incentivando a produção a seguir cada vez melhor. Hoje, a nossa reportagem é sobre o material de maior valor que o planeta Terra nos dá, hein? Sabe qual é? A água. E quem acha que não tem valor, né, porque está aí com abundância, tem que esperar faltar para ver, né? Vamos preservar, então, e utilizar da melhor forma e com o tratamento adequado para os animais. Afinal, é essencial, né? E a nossa repórter, a Júlia Fabre, explica por quê. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Vida sem água não existe, né? E também não existe suinocultura sem água de qualidade. Alguns produtores precisam se reinventar para manter o abastecimento ideal nas propriedades e atender às necessidades dos animais. Hoje a gente vai conhecer o Christian e o seu Alcemir, que venceram dificuldades e criam lotes saudáveis e rentáveis. O Christian vai contar o que ele fez para resolver questões relacionadas ao pH da água e o seu Alcemir vai falar sobre a implantação de uma estação de tratamento. Bora ver o conteúdo! O Christian cria suínos em terminação. Na granja dele, a água de poço artesiano é de excelente qualidade, mas com pH elevado, interferindo nos indicadores zootécnicos dos animais. Antes de instalar esse sistema de dosagem do cloro e o regulador de pH, tinha uma restrição, dá para você dizer, grande no consumo, principalmente na fase inicial. Aí, após que foi instalado esse sistema, percebe-se que foi melhorado bastante o consumo, principalmente na fase inicial. E antes tinha problema de diarreia, sobrava ração nos coxos, assim, dá para se dizer bastante. Tu colocava o mínimo que é na tabela que tem, às vezes não comiam no início. E após isso, melhorou bastante. O pH elevado causa restrição de consumo e baixo desempenho zootécnico dos animais, prejudica a digestibilidade dos alimentos e interfere na absorção dos nutrientes da ração. Bom, essa aqui é uma
uma estaçãozinha de dosamento de cloro e o acidificante, o regulador de pH. Essa aqui é uma caixa mestre, é a água oriunda de artesiano, poço artesiano, porém o pH dela é um pH elevado, acima de 9, é muito alto, isso restringe muito o consumo dos animais. Então aqui é o cloro e o regulador pH, e daí essa caixa aqui vai para as outras caixas ali embaixo, que vai para os galpão, e para lá tem as matrizes também, vai água para lá também por causa dos leitão também. E o custo disso aqui não é elevado, comparando tu vai comparar, botar na caneta, isso é quase zero o custo aí, comparando o retorno que dá depois no final do lote. Então aqui a gente agora, para tentar mostrar um pouco da diferença que tem de pH na água, a gente trouxe aqui uma amostra, né, de água coletada direto do poço, né, sem a adição dos produtos, né, de regulador de pH e sem a adição do cloro. A gente vai fazer o teste aqui para tentar evidenciar um pouquinho de como fica a coloração da fitinha. Quando a gente mergulha no copo com água, a gente tem uma coloração bem rosa no pH. Agora a gente vai pegar uma amostra direto do bebedouro, né, onde a gente vai evidenciar a correção do pH. Então aqui, como vocês podem ver, uma água limpa, água com qualidade, e a gente vai fazer o teste da fitinha, onde a gente vai ver que não tem pH tão elevado. Quando a gente compara, né, você nota que tem um pH muito mais elevado, né, acima de 9, né, a água sem a correção do pH. São 4 meses se dedicando ao ciclo de produção dos animais em terminação. O Christian está feliz com os resultados dos investimentos. E hoje a gente tem, assim como a gente tem um ânimo a mais para trabalhar, que sabendo que tu vai cuidar na fase inteira do lote, tu vai chegar no final do lote, tu tem uma remuneração assim bem satisfatória. Já o seu Alcemir é produtor de leitões na fase de creche. Essa granja, então, é uma granja na qual vim enfrentando algumas dificuldades devido à qualidade de água ser imprópria para o consumo, né? Água de origem de açude, né? E hoje a gente vai mostrar aqui, então, uma estação de tratamento de água para a suinocultura. Aqui eu tenho a caixa que vem água do açude. Aí tem os produtos que vai para decantar a água aqui, que vem lá do açude, ela vem por de gravidade aqui. Aqui depois daqui, que ela está aqui, fez todo o processo, o medicamento para limpar a água, dá para deixar uma hora e pouco. E a água vem do açude, vem isso aqui, ó. Essa água aqui. Depois que ela fez todo o processo aqui, então automaticamente ela vai na outra caixa, que eu vou mostrar agora. Então é o painel que depois que eu falei lá no começo, chegou a água, a bomba aqui está tudo direitinho, que ela tem um processo, a bomba lá que puxa, passa nesse filtro aqui e vai naquela outra caixa, que a água já está pronta para ir para os leitão. Vocês viram que eu tirei a água no começo, essa aqui, que a água chegou lá, agora a segunda água que está pronta, que é essa aqui. Essa água aqui, eu vou tomar água, eu dou açude, olha a diferença. Com o produto lá e água limpa aqui. Conversando, e eu consegui melhorar minha propriedade com o tratamento da água, porque não adianta você ter tudo certinho no chiqueiro e o principal a água. A água de qualidade está relacionada à conversão alimentar, à mortalidade dos animais, ao ganho de peso e ao baixo uso de antibiótico. E para tirar as nossas dúvidas, vem sempre aqui o melhor especialista. Vamos receber o Maílson Gugel, que é médico veterinário. Bom dia, Maílson, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Era você na reportagem ali também, né? Isso. Nós só fiquei um pouco na dúvida, eu não vi o nome antes, porque o cabelo estava diferente. Parabéns pelo material de vocês aí, muito legal, muito obrigado, viu?
Muito obrigado. Vocês produziram lá, muito legal. Ô Maílson, falaram tanto do pH, né? Fiquei até impressionado, sabe por quê? A gente toma água, nós seres humanos, né? A gente toma água e nunca repara nisso, né? Qual o pH da água, que é a acidez, tô certo? O quanto ela é alcalina, né? Isso. E como isso é importante realmente para os animais, né? Tem um impacto muito forte, né? Principalmente quando a gente tem um pH mais alto, ele impacta direto na digestibilidade, pois ele acaba alterando o pH do estômago do animal, né? Ele tem o pH bastante ácido, né? E quando a gente acaba fornecendo essa água com pH mais elevado, ele acaba desequilibrando, aumentando esse pH do estômago, consequentemente prejudica toda a digestão, né? Pois é, o que acontece até com o animal? Ele fica um pouco com desconforto mesmo? Isso. Ele acaba procurando menos o bebedouro, né, e ingere menos água, consequentemente ele vai impactar direto no consumo de ração. Como vocês viram, né, no relato do produtor Christian Lusa, ele acaba baixando o consumo, tendo sobra no comedouro, né, e consequentemente a gente vê bastante a questão de diarreia na fase inicial dos lotes, devido àquela chamada diarreia de passagem, onde a gente vê que nas fezes acaba tendo presença de ração praticamente íntegra, né, a qual ela simplesmente passou sem ser digerida e absorvida, né. Tá vendo só? Até perguntei isso porque às vezes pode ter um novo produtor, né, um novo integrado aí, que ele pode ter, geralmente se tem isso nos interiores do Brasil, né, uma fonte de água, e ele pode achar que aquela água ali é muito boa por ser natural, né, mas mesmo assim é bom que a gente faça uma análise dela, né? Isso, é importante, né, a companhia, né, ela tem um programa, né, os PVs que a gente chama, né, os planos de verificação, os quais anualmente todas as granjas a gente faz uma análise da água, da composição, principalmente composição microbiológica, né, a questão das contaminações por coliformes, Escherichia coli, que é uma das principais causadoras de diarreia também, leitão, né, para a gente ter certeza de qual água está fornecendo aos animais, né, e muitas vezes pode ser uma água totalmente limpa, né, uma água com coloração, sem turbidez, sem nada, mas quando a gente faz a análise microbiológica dela, percebe o quanto tem de contaminação, né. Aí, nesse caso, a gente precisa entrar com algum tratamento. Muitas vezes, só a cloração da água ela acaba sendo suficiente, né? Tornando uma água potável tanto para animais quanto para humanos, né? Porque não se sabe por onde passou esse lençol freático embaixo da terra, né? E como o Brasil, infelizmente, é um país que saneamento falta muito, não se sabe realmente se foi até contaminada, pode ter até coliformes fecais numa água dessa que você acha que é natural, né? E Maílson, comenta para a gente também por que também não é confiável a gente dar a água tratada pela companhia da cidade ou do estado para a granja. Porque mesmo assim muitas granjas tratam a água dentro da granja também. Muitas vezes assim a questão da localização, né, no interior mais comunidades mais longe da cidade também não tem linha de distribuição de água de companhia, né? Um dos motivos. A questão de custo também acaba elevando bastante o custo para a atividade, e aí então, onde não tem uma condição adequada de água de qualidade, a gente está optando por desenvolver as fazetas, né, a estação de tratamentos, que é os casos onde tem presença de água, mas muitas vezes somente água superficial, água de lagoas abertas, que no caso os açudes. E aí a gente então buscou, né, dentro da empresa aí, desenvolver um trabalho, começou a pesquisar, buscar empresas que podiam estar nos auxiliando aí nessa questão de tratamento da água. E aí foi que a gente começou a desenvolver essa estação, né, para tratar essas águas com maior concentração de matéria orgânica e maior contaminação por coliformes fecais, coliformes totais, né, Escherichia coli, entre outros, e desenvolveu essa estação de tratamento. Ela tem um sistema assim muito semelhante, que é a própria Corsan, que é a companhia de distribuição de água aqui do Rio Grande, né? Tá certo, então. Maílson, muito obrigado pela sua participação, um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado.
Obrigado pelas informações. Até uma próxima. E agora a gente continua aqui o nosso programa com um intervalo comercial, mas depois eu quero saber se tem algum problema aí com os seus animais, hein? Não perde tempo e chama o veterinário. Aliás, eu chamo aqui para você. E hoje a gente vai falar sobre circovirose. Tem alguma dúvida? A gente vai saber tudo já já. Ligados Integrados de volta para você. Só quero chamar sua atenção rapidamente aqui sobre o QR Code aqui no canto da sua tela. É para você fazer a sua doação para o Hospital de Amor. Eles que trabalham aí com doações, sempre trabalharam assim, né? Nessa época de pandemia precisam mais ainda. Então, se você puder, por favor, aponte o celular para cá e ajude. E eu quero falar agora principalmente com você que trabalha nas creches de leitões. Tem animalzinho aí se desenvolvendo mal? Olha só essa imagem aqui de exemplo que eu tenho para você, hein? Repara só, nesses meninões aqui. Não tem aí um menorzinho? Tá até indicado aqui com a nossa flecha, ó. Olha só, percebe como ele tá menor, né? Mais magrinho. Parece bem, não parece? Mas ele pode estar pálido também, com icterícia, quem sabe. Olha, quando você tem um animalzinho assim na sua granja, chama o veterinário. Você sabe que aqui eu já chamo para a gente resolver junto, adiantar o serviço, né? Vamos perguntar então sobre esses sintomas aí que eu falei para o médico veterinário Dalvan Veit. Bom dia, Dalvan. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Olha, de acordo com o que eu comentei aqui, você ouviu aí, né? Icterícia, ele mal desenvolvido, um pouco pálido, parece meio anêmico. O que pode ser, hein? Olha, Pablo, pode ser sim um sinal característico de uma infecção por um vírus chamado circovírus suíno tipo 2. É bem característico esse animal de menor desempenho. Que a gente também conhece pela circovirose? Exato, exato. A doença causada pelo circovírus, ela se chama circovirose. Uhum. E ela não é uma doença nova aqui no Brasil, não, Pablo, tá? Para você ter uma ideia, o vírus ele foi descoberto pela primeira vez no ano de 99 e lá em meados de 2000 ela já causava muitos prejuízos. No início, esses prejuízos se caracterizavam muito por mortalidades exacerbadas, que chegavam a patamares de até 30%, mas atualmente as mortalidades elas são menores, porém os animais perdem muito em desempenho. É exemplo dessa foto que você mostrou aí, né? É um animal de menor tamanho, que não se desenvolveu como os demais dolotes, é um animal que fica muito suscetível a outras doenças também, e acaba aumentando o custo dele, né, pelo um maior gasto de medicamentos, bem como também por ele consumir ração e não transformar isso em peso corporal. E por que é tão difícil lidar com esse vírus, então? Será que é porque, imagino aqui, ele vai mudando, assim como o vírus da gripe para nós, né? Sempre tem um novo, né? É isso que acontece? Exato, Pablo, exato. Para você ter uma ideia, no início, quando o vírus foi descoberto, o primeiro genótipo que foi descoberto foi o circovírus suíno tipo 2A. Depois surgiu o tipo 2B, mas hoje, atualmente, o tipo 2D de dado é o tipo que mais circula e mais causa problemas nas nossas granjas. Inclusive, é um vírus que evoluiu rapidamente. Dalvan, temos uma imagem aqui que mostra em gráfico, né, esses 3 genótipos aí, a produção vai colocar para a gente olhar juntos aí com os produtores. Olha só, vocês veem aqui, ó, o tipo A, tá vendo como, ó, ele vem descendo, né, a incidência. O B, então, começou muito forte, vem descendo. Aí aqui tem esse PCV2D, Dalvan. Ele está crescendo, é isso? O que significa isso aqui, hein? Exatamente. O tipo 2D é o genótipo que surgiu mais recentemente e é ele que está causando os maiores problemas de circovirose atualmente. E é sim o vírus que é mais encontrado nos diagnósticos, nas granjas que apresentam um problema, como aquele leitão com perda de desempenho. Uhum. E aí, tem vacina para esses vários tipos? Como é que funciona para a gente evitar a circovirose? Uma coisa importante de falar, Pablo, é que a circovirose ela não possui tratamento.
Os antibióticos mesmo, eles não têm efeito nenhum em cima do vírus. As boas práticas de manejo auxiliam bastante a evitar a disseminação do vírus, mas a vacinação é imprescindível. Para você ter uma ideia, os nossos plantéis aqui no Brasil, eles estão vacinados desde o ano de 2007, com vacinas comerciais. E hoje 100% das granjas, elas recebem a vacinação. Um detalhe é que até muito recentemente, todas as vacinas, Pablo, elas eram compostas por apenas um único tipo de vírus, o tipo 2A, né? E hoje a gente viu que existem diferentes tipos de vírus que circulam nas granjas. Então, uma das coisas que é necessário e que é extremamente fundamental é nós termos uma vacina com mais genótipos, mais tipos de vírus dentro da vacina. Certo. E isso, inclusive, Pablo, isso aconteceu. Tem uma solução muito moderna, ela já é extensamente utilizada nos Estados Unidos e no Canadá, e chegou recentemente, muito recente aqui no Brasil, ela está disponível para os produtores brasileiros, que é uma vacina para circovirose, que dentro dela tem o tipo 2A e o tipo 2B também. É uma vacina que ela oferece uma maior cobertura na proteção dos animais. Entendi. Então até você respondeu já ali antes, ia deixar isso para depois, estava falando da prevenção. A questão da gente contornar a situação não tem como? Não, como eu falei para vocês, a questão de tratamento não existe, né? A circovirose realmente, para ela ser evitada, os animais precisam receber bons manejos, as granjas têm que ter instalações adequadas e os animais precisam ser todos vacinados, receber boas vacinas. Tá certo. E como eu falei, o ideal é uma vacina que tenha uma composição mais completa na sua composição. Legal, então é legal o produtor estar aí, né, com as vacinas em dia, né, Dalvan, e não só isso, investir numa boa vacina, né, então, com cobertura maior. Exato. O importante é a vacina, ela ter mais genótipos na sua composição e ela vai oferecer, sim, uma cobertura mais ampla contra esses diferentes tipos de vírus que hoje a gente vê que circulam nas granjas. Tá certo, Dalvan, muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima, espero que a gente volte a estar aqui pessoalmente no estúdio. Torço por isso, Pablo. Um grande abraço a todos. Até, tchau. E agora tem a previsão do tempo para a gente se planejar aí na produção, hein? A Kelly Ávila traz hoje as informações. Bom dia, Kelly. A colheita da soja chegando ao fim, muitos produtores aí já emendaram com o plantio do milho. Como é que vai ficar a previsão do tempo aí para os próximos dias? A gente está no outono, início de maio e sem previsão de chuva significativa para as áreas produtoras de milho. É isso que a gente vê no mapa aí. Eu peguei um mapa para avançar um pouco mais. A segunda semana de maio, a gente já avançando, olha só, toda a região central aqui do país sem previsão de chuva. Região sul e parte do sudeste ali com pancadas bem isoladas. Região centro-oeste, só ao norte ali de Mato Grosso que a gente pode ter alguns volumes um pouco mais significativos, em torno de 50 milímetros. E em Mato Grosso do Sul pode também ter um pouquinho mais de chuva. Nas demais áreas produtoras de milho, aí a gente tem pouca chuva aí para esse período. Separei umas cidades para a gente dar uma olhadinha. Vamos começar com Sinop, em Mato Grosso. Olha só, apenas 2 dias com chuva, 12 milímetros. Uma garoa. A gente pode dizer que a gente vai ficar aí praticamente 30 dias sem chuva lá em Sinop, Mato Grosso. Mais uma cidade, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. 10 dias com chuva, 93 milímetros, muito pouca chuva, olha só. O dia que vai ter um pouco mais de chuva é lá no dia 21 de maio, que vai passar de 30 milímetros. Nos demais dias, a gente vai ter chuva aí em torno de 10 milímetros, que a gente nem chama de chuva garoa. E aqui também, 31 de maio, que a gente vai ter chuvas em torno de 20 milímetros em Cruz Alta. Média baixa. Cruz Alta sofreu com déficit hídrico, principalmente em fevereiro e março, e não tem chuva agora também em maio. Vamos adiantar mais uma cidade, Maracaju, Mato Grosso do Sul. 11 dias com chuva, 75 milímetros. Olha aí, olha só, a gente vê aqui alguns trechos com chuva, mas não chega a 16 milímetros. Então,
pancadas bem isoladas de chuva lá em Maracaju. Mais uma cidade para a gente encerrar. Chapecó, Santa Catarina, 14 dias com chuva, 152 milímetros. Ali a gente vai ter um pouquinho mais de chuva, principalmente no dia 21 de maio. A região sul, a partir da segunda quinzena de maio, começa a receber pancadas um pouco mais fortes de chuva, até 35, 36 milímetros. Mas ainda é pouca chuva ali para essa região, que também é uma região produtora de milho. Tchau, Paulo. Muito obrigado, Kelly, e obrigado você também. Fizemos um programa legal, hein? Cheio de informação bastante técnica para você produzir cada vez mais e melhor. Conte com a gente. Até amanhã, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.